Por favor, case com a minha mãe, implorou a menininha de rua, com os olhos cheios de esperança. O milionário achou que era só mais um pedido sem sentido, até ver quem era a mãe dela. Júlia se encosta na parede suja de um prédio, abandonado perto da rodoviária, enquanto observa as pessoas passando com pressa. Ela segura a mão da mãe, Carla, que tenta encontrar moedas no bolso puído da calça. A mãe sorri sem jeito quando alguém pergunta a hora, mas logo volta a olhar para baixo, cansada. A menina sente o corpo leve, querendo correr atrás de cada detalhe da rua, mas permanece ali, com os olhos atentos à movimentação. A cada passo de alguém bem vestido, ela sente um frio na barriga, misturado com esperança de conseguir um trocado. Ela vira o rosto e vê um homem elegante saindo de um carro preto, com sapatos brilhando e relógio caro. Ela solta a mão de Carla, sem perceber, e segue em direção ao carro, quase tropeçando no meio-fio. Ele esbarra na menina, que cai de joelhos, e ela levanta o rosto assustado, mão no joelho ralado. O homem se agacha e estende a mão para ajudar. Ele parece surpreso, cheio de preocupação, olhar rígido, mas sincero. A voz dele sai baixa, com o tom de quem não esperava o impacto. Ela sente a roupa dele macia e o cheiro de perfume que mistura com o barulho dos carros. Ela engole em seco, limpa o joelho com o cantinho da calça, beija o machucado com cuidado e olha para o homem. Os olhos dele encontram os dela, atentos e sérios. Ela solta de repente, como se alguém enxergasse o mundo dela num segundo. Por favor, case com a minha mãe. Ele ergue a sobrancelha. Não entende se aquilo foi um pedido impossível ou uma brincadeira de criança. O cabelo do homem balança levemente. Com a brisa, o farol do carro reflete nos óculos escuros que ele ergue para olhar melhor para elas. A pequena Jujuba, como Carla a chama às vezes, abana o rosto para que ele veja bem o pedido. Os olhos grandes e redondos, cheios de coragem. Em seguida, solta um riso nervoso e abaixa a cabeça. Carla se aproxima apressada, com o rosto tenso. Ela segura o braço da filha e diz que acha melhor irem embora dali. O milionário permanece parado com a mão estendida, olhando para as duas. Um silêncio tenso toma conta do lugar por um instante, só o barulho do trânsito. Ele baixa a mão depois, ajeita o terno e pergunta como ela está. A voz dele é calma, mas firme. Carla limpa as lágrimas que surgiram no canto do olho e diz que está bem, apenas preocupada com a menina. Ele solta um sorriso leve e oferece um lenço. Carla recusa, mas ele insiste, sacando o lenço branco do bolso de dentro do paletó. Ela pega com cuidado e passa no rosto da filha, como se observasse cada marca ali. Júlia observa a expressão do homem, sente algo diferente. Uma presença tranquila, um pouco de amparo que ela desconhecia. Ela puxa levemente a barra da blusa dele, pergunta se aquilo dela foi muito esquisito. O homem sorri e diz que não, que foi muito corajoso. Isso faz a menina se sentir importante. Ele pergunta o nome dela e Carla o corrige, dizendo que a menina se chama Júlia. Ele olha para Carla e pergunta se ela é a mãe de Júlia. Ela confirma. Ele vira o olhar para a rua, respira fundo e pergunta o que as duas vão fazer agora. Carla, com a voz embargada, diz que vai levar a filha para casa e agradece a gentileza dele. Ele concorda, mas diz que pode esperar e até levar um pouco de comida. Carla recusa outra vez. Ela segura a filha e começa a ir embora. Júlia dá 2 passos, olha para trás e dá um aceno tímido. O homem segura no braço dela e pergunta se pode conhecer a casa delas. Os olhos de Carla se enchem de alerta. Ela agradece, mas diz que não é necessário. A menina solta a mão da mãe e diz que ele não vai junto, afinal foi tudo um pedido ridículo. O homem solta uma risada leve e se apresenta. Vinícius. Carla responde com nome e sobrenome. Ele assente e acompanha as duas com o olhar até que desaparecem no meio da multidão. Ele fica parado,
Mastiga o lábio inferior com expressão que mistura curiosidade e algo leve de encanto. Ele retira o celular, faz uma busca por algum restaurante próximo e digita melhor pão da região. A menina cala o choro. Ele larga o celular e fala sozinho. Bom, vou comer esse pão com vocês. Ele olha para o carro, balança a cabeça e murmura só para si que aquilo foi tão estranho quanto incrível. Ele guarda o celular, ajeita o paletó novamente, olha para a rua, respira fundo e caminha de volta para o carro. Ele não percebe o olhar curioso da menina que o observa de longe. Então ele respinga o carro ao abrir a porta, senta, fecha o vidro e sai em direção ao ponto indicado no celular. A paisagem passa rápida, como se estivesse tentando alcançar algo que foi embora. A menina, agora ao lado da mãe, chega em casa e segura a maçaneta da porta com força, ainda sentindo o calor da presença dele no corpo. Ela acha que não vai voltar a ver aquele homem, mas sente dentro dela uma esperança diferente. Vinícius acordou com a cabeça cheia e o pensamento preso no rosto da menina que tinha encontrado no dia anterior. Tentou tomar o café da manhã, como sempre fazia, sentado na varanda do apartamento de cobertura, com aquela vista gigante da cidade lá embaixo, mas a xícara ficou parada na mão. A imagem da menina olhando para ele, dizendo aquilo do nada, ficou rodando na cabeça dele o tempo todo. Ele largou a xícara na mesa, ficou encarando o celular por uns segundos. Depois abriu o aplicativo de transporte e mandou um carro até o mesmo ponto onde tinha parado antes. No caminho, foi lembrando de como a mulher olhou para ele. Ela não parecia pedir ajuda, parecia alguém tentando proteger algo muito valioso, tipo quando a gente vê uma mãe defendendo o filho, mesmo sem força nenhuma. Chegando lá, ele andou devagar pela calçada, tentando reconhecer alguém no meio da multidão. As buzinas dos carros e os gritos do camelô vendendo capa de celular pareciam distantes. Olhou para os dois lados, tentou ver alguma pista, alguma barraca ou algo que dissesse que elas passavam por ali sempre. Passaram uns 5 minutos e nada. Então ele resolveu sentar num banco de concreto perto de uma banca de jornal e ficou observando em silêncio. Uma senhora que vendia doce na esquina perguntou se ele queria comprar cocada. Ele disse que não, mas puxou conversa. Perguntou se ela já tinha visto uma mulher com uma filha pequena ali por perto. Ela ajeitou o avental, fez cara de quem não lembrava, mas depois disse que tinha uma mulher chamada Carla, que sempre aparecia por ali, com uma menininha que falava demais. Vinícius sorriu. Perguntou se elas tinham um lugar fixo, mas a mulher disse que elas não paravam muito tempo em lugar nenhum. Às vezes dormiam perto da estação, outras vezes num abrigo, mas nunca ficavam no mesmo canto. Ele agradeceu, tirou uma nota da carteira e comprou 3 cocadas. A mulher deu de troco uma informação. Disse que Carla costumava aparecer por volta das 10 da manhã, perto da loja de artigos usados da esquina. Vinícius ficou por ali mais um tempo, tentando parecer alguém comum, mas era difícil. O relógio caro e o sapato limpo chamavam a atenção. Ele então entrou numa loja de roupas ali perto, comprou uma camiseta simples, colocou e guardou a camisa social na sacola. Saiu com outra cara, menos chamativa. Foi até a loja de usados e encostou perto da entrada, fingindo olhar um ventilador velho. Pouco tempo depois, viu a menina. Ela vinha pulando sobre as faixas do chão, brincando sozinha, e a mãe vinha logo atrás, com um saco de plástico na mão. As duas estavam diferentes, menos tensas, mas com o mesmo ar de quem carrega o mundo nas costas. Ele não sabia se devia falar com elas, mas o coração apertou. Ele deu 2 passos na direção delas e parou. A menina o viu e arregalou os olhos. Ficou parada. Ele acenou com a mão, sem dizer nada. Carla virou o rosto e viu também. Ficou imóvel por um segundo, depois segurou a filha pelo ombro. Júlia puxou a mão da mãe e foi até ele. Perguntou por que ele tinha voltado. Ele respondeu:
Queria ver vocês de novo. Carla chegou devagar, sem sorrir, mas também sem fugir. Perguntou se ele estava seguindo elas. Ele disse que não, que só tinha vindo porque ficou pensando no que a menina disse. Júlia deu uma risadinha e olhou para o chão. Carla cruzou os braços. Disse que elas não estavam precisando de caridade. Vinícius assentiu com a cabeça e respondeu que não tinha vindo oferecer isso, que só ficou curioso. Perguntou se elas se importavam de conversar um pouco. Carla pensou, olhou para os lados e disse que só se fosse rápido. Ele indicou um banco de praça e os três foram até lá. Sentaram lado a lado. Vinícius perguntou onde elas costumavam ficar. Carla respondeu sem muitos detalhes. Disse que passavam por vários lugares tentando fugir de confusão. Júlia ficou chutando uma pedrinha no chão, distraída. Vinícius falou sobre ele mesmo, sem dar muitos detalhes, mas disse que tinha passado por um divórcio recente e que aquilo tinha mexido com ele. Que ver Júlia e Carla mexeu mais ainda. Carla ficou calada, só ouvindo. Quando ele terminou, ela perguntou por que um homem como ele estaria interessado em uma mãe de rua. Ele respondeu que não sabia ainda, mas que algo nela era diferente. Ela riu de canto de boca, irônica, mas não disse mais nada. Júlia, então, falou que a mãe fazia o melhor arroz com ovo do mundo e que ele devia provar um dia. Vinícius olhou para as duas, como se estivesse descobrindo um lugar novo. Disse que adoraria. Carla levantou, disse que precisavam ir. Ele perguntou se podiam se ver de novo. Carla respondeu que se encontrassem por aí, talvez. Júlia puxou a mão da mãe, mas antes de ir, olhou para trás e disse: "Meu nome é Júlia, mas minha mãe me chama de Jujuba." Ele sorriu e ficou olhando as duas, se afastando mais uma vez, a cabeça cheia de perguntas, mas o coração um pouco mais leve. Ele sabia que aquela história não ia acabar ali. Era quase meia-noite quando Júlia pegou no sono no canto do colchão, enrolada no cobertor velho que tinham conseguido num abrigo uma semana antes. A respiração dela era tranquila, o rosto calmo, como se os problemas de fora não tivessem conseguido entrar ali. Carla sentou no chão, com as costas encostadas na parede fria do quarto apertado onde estavam morando de favor, e ficou olhando para o teto, sem ver nada. A cabeça rodava sem parar. A conversa daquele dia com Vinícius não saía da mente dela. Ela não sabia se sentia medo, alívio ou raiva. Era tudo junto. Passou a mão no cabelo, amarrou num coque bagunçado e puxou o cobertor para cima da filha. O silêncio era só quebrado pelos cachorros, latindo de vez em quando na rua, e por uma goteira insistente que caía do canto do banheiro. Ela fechou os olhos e veio aquela lembrança que ela tentava esconder há tanto tempo. Aquela noite, muitos anos atrás, quando descobriu que estava grávida e achou que o mundo ia cair. Ela ainda morava com os pais e trabalhava num bar pequeno como garçonete. Era cansativo, o dinheiro era curto, mas ela se virava. Até que conheceu um cara chamado Rodrigo. Ele era bonito, tinha conversa fácil, parecia se importar com ela de um jeito diferente. Durante uns meses, ela achou que ia dar certo, até contar da gravidez. Ele virou outra pessoa. Disse que ela tinha feito de propósito, que queria prender ele, que era para tirar aquilo antes que fosse tarde. Ela ficou em choque. Tentou conversar, explicar, mas ele desapareceu, sumiu do mapa. Não atendeu mais, trocou de número, largou tudo. Quando contou para os pais, a mãe dela chorou por dias e o pai gritou tanto que os vizinhos ouviram. No fim, disseram que ela tinha que dar um jeito sozinha. Um dia, quando ela voltou do trabalho, encontrou uma mala com as roupas dela no portão. Nem bateu boca. Pegou a mala, segurou o choro e foi dormir na rodoviária. Desde aquele dia, foram anos lutando com a barriga crescendo, dormindo em bancos, recebendo ajuda de gente que nem conhecia. Passou por abrigos, casas de apoio, e depois, da chegada de Júlia, tudo ficou mais difícil, mas ela nunca pensou em desistir da filha. Teve que engolir muito choro para continuar em pé,
A rua ensina-a a andar rápido, a desconfiar de tudo, a não aceitar ajuda fácil, porque sempre tem alguém querendo algo em troca. E foi por isso que aquele papo de homem elegante, cheiroso e cheio de boa vontade com ela acendeu todos os alertas de perigo. Ela já tinha ouvido esse tipo de voz antes, esse tipo de promessa. Não queria cair de novo. Passou a mão no rosto, secou as lágrimas que nem tinha percebido que estavam caindo. Se levantou devagar para não acordar a filha, foi até a porta, trancou com a corrente improvisada e voltou para o canto. Sentou de novo, abraçou os joelhos e ficou ali pensando. Por mais que Vinícius tivesse sido respeitoso e gentil, ainda era um homem com tudo na mão. E ela, sem nada. Como confiar? Como não imaginar que um dia ele poderia virar as costas também? O passado dela estava sempre ali, como um peso nas costas que ela carregava em silêncio. Às vezes, sorria para Júlia como se tudo estivesse bem, mas por dentro estava sempre armada, porque aprendeu que o amor, quando vem fácil, pode ser só ilusão. Lembrou de quando teve que fazer de tudo para dar de comer à filha. Já catou latinha, vendeu bala no farol, já limpou o banheiro em posto e até pensou em fazer o que não queria. Mas nunca deixou que ninguém encostasse um dedo em Júlia. Por ela, fazia qualquer coisa. E era por isso que o medo agora era maior. E se Vinícius, com aquele jeito de quem tem o mundo aos pés, resolvesse brincar com a cabeça da filha? E se ele sumisse do nada como Rodrigo? Ela não ia aguentar ver a filha sofrer. Por mais que sentisse uma coisa estranha, boa, dentro dela quando lembrava do olhar dele, ela preferia manter distância. Na rua, ela aprendeu que segurança não vem de quem promete, vem de quem prova. E ele ainda não tinha provado nada. Encostou a cabeça na parede, fechou os olhos, respirou fundo. No meio do cansaço, sentiu uma pequena mão encostar na dela. Era Júlia, que mesmo dormindo tinha procurado o calor da mãe. Carla apertou a mão da filha e sorriu, mesmo com o coração apertado. Era por ela que continuava em pé e ia continuar. Mesmo que o passado insistisse em aparecer, Vinícius passou os últimos 2 dias tentando focar no trabalho, mas não conseguiu. O tempo inteiro vinha a imagem da menina sorrindo com vergonha, da mãe séria e desconfiada, do jeito que as duas sumiram no meio da rua, como se estivessem desaparecendo de novo para sempre. Ele tentava colocar a atenção nos relatórios, nas reuniões, mas toda vez que parava, os pensamentos voltavam para o mesmo lugar. Na terceira noite, ele fechou o notebook com força, jogou o celular no sofá e ficou de pé, olhando pela janela. A cidade lá fora continuava no seu ritmo, mas ele estava travado. Pegou a chave do carro, desceu do prédio, entrou no automóvel sem saber exatamente para onde iria. Dirigiu sem rumo por uns 20 minutos até que o instinto levou ele de novo, para o mesmo bairro, a mesma rua onde tinha conhecido Carla e Júlia. Encostou o carro do outro lado da calçada e ficou observando. As pessoas iam e vinham. Alguns camelôs montavam suas barraquinhas improvisadas, outros já estavam recolhendo. O cheiro de cachorro-quente, fumaça e gasolina se misturava no ar. Ele ficou ali, olhando, sem saber o que faria se visse as duas. Não queria assustar, nem parecer insistente, mas também não queria ir embora sem tentar. Depois de quase meia hora parado, viu de longe aquela mesma silhueta de menina pulando nas linhas da calçada como quem brinca de amarelinha invisível. Era Júlia. Ela estava com um moletom largo, o cabelo preso de qualquer jeito. Ele não pensou. 2 vezes atravessou a rua rápido e chamou pelo nome dela. Júlia virou surpresa e sorriu sem jeito. Disse que achava que ele nunca mais ia aparecer. Ele se aproximou, perguntou se a mãe dela estava ali também. Júlia apontou para o outro lado da calçada, onde Carla estava sentada encostada no muro, organizando algumas coisas numa sacola. Quando Carla levantou o rosto e viu Vinícius, a expressão dela fechou na hora.
Ela ficou de pé, ajeitou a blusa e cruzou os braços. Ele caminhou até ela devagar. Disse que não estava ali para insistir em nada, só queria ver como elas estavam. Carla respondeu rápido, com a voz seca, dizendo que estavam como sempre, vivas, e seguindo em frente. Júlia ficou no meio dos dois, olhando de um para outro, como se tentasse medir a tensão no ar. Vinícius tentou puxar conversa. Perguntou se elas estavam precisando de alguma coisa. Carla disse que não aceitava a esmola. Ele respondeu que não era isso. Disse que talvez elas pudessem, sei lá, almoçar com ele, comer algo melhor. Júlia arregalou os olhos, empolgada. Mas Carla segurou a empolgação da filha com um olhar. Disse que não se sentia confortável com isso, que não queria passar a impressão errada. Vinícius deu um passo para trás, respeitando. Disse que entendia, mas que queria muito poder passar um tempo com as duas, conhecer melhor. Júlia, sem pensar muito, perguntou se podia só tomar um sorvete. Carla ficou indecisa por alguns segundos, depois suspirou e respondeu que sim, desde que fosse rápido e perto dali. Eles foram caminhando até uma lanchonete simples na esquina. Júlia escolheu um sorvete de chocolate com granulados. Vinícius pegou um café preto e Carla não quis nada. Ficou ali, sentada, observando os dois. Vinícius perguntou como era a vida delas ali, se moravam por perto. Carla foi respondendo com cuidado, sem entregar muito. Disse que se viravam, que às vezes dormiam em abrigos, outras vezes em casas de pessoas conhecidas. Júlia falou de um lugar onde dormiram na semana passada e como tinha muitos ratos, e Carla rapidamente mudou de assunto. Vinícius percebeu que a mãe ficava desconfortável, então mudou o tom. Começou a falar sobre ele, sem querer se mostrar, mas contando coisas mais humanas. Disse que quando era pequeno, morava com a avó num bairro simples, que a mãe morreu cedo, que ele teve que crescer rápido também. Carla prestou atenção pela primeira vez com uma expressão mais aberta, ainda desconfiada, mas sem tanta barreira. Ele falou sobre como a vida dele mudou rápido, que de repente estava no topo, mas que sentia falta de coisas simples. Júlia perguntou se ele era triste. Ele sorriu e disse que às vezes... Ela respondeu, minha mãe também. Carla abaixou os olhos. O clima ficou um pouco pesado, mas logo Júlia mudou de assunto e perguntou se ele tinha filhos. Vinícius respondeu que não, que sempre achou que não era o momento certo. Júlia disse que ele podia ser um bom pai, e Carla quase engasgou com a própria saliva. A menina riu e disse que era brincadeira. Vinícius levou numa boa. Disse que não sabia se daria conta, mas que gostava da ideia. Carla terminou levantando, dizendo que já era hora. Ele perguntou se podia vê-las de novo. Carla ficou em silêncio por alguns segundos e depois disse que talvez, se o destino quisesse. Júlia acenou feliz e foi puxada pela mãe em direção à rua. Vinícius ficou parado, vendo as duas irem embora mais uma vez, mas com a sensação de que algo tinha mudado naquela conversa. Ele não sabia explicar direito, mas dentro dele, aquela mulher e aquela menina já tinham mexido em partes que ele nem lembrava que existiam. Helena olhava para a tela do celular com os olhos apertados, a boca torcida e a testa franzida. Era um perfil qualquer mandando uma foto para ela. A imagem era clara. Vinícius sentado numa lanchonete simples, todo à vontade, tomando café ao lado de uma mulher com aparência humilde e uma menininha animada tomando sorvete. Ela deu zoom na imagem até quase estourar os pixels. Reconheceu o jeito dele na hora. Helena sabia que Vinícius tinha mudado depois do divórcio, mas aquilo ultrapassava qualquer limite. Ela se levantou da poltrona em que estava, jogou o celular no sofá com força e começou a andar de um lado para o outro da sala enorme do apartamento que ainda dividia o nome com o ex-marido, embora ele não morasse mais ali. Aquela mulher, aquela criança, quem eram? Por que ele estava ali com elas? Como é que um homem, com tudo, com nome, empresa, reputação, ia se meter com uma mulher que claramente não tinha onde cair morta?
Helena pegou o telefone fixo e ligou direto para Lívia, amiga de longa data, e que sempre dava um jeito de saber o que ninguém sabia. Contou por cima da história, disse que precisava descobrir tudo sobre aquela mulher, nome, passado, qualquer coisa. Lívia disse que resolvia em 2 dias. Helena desligou, foi até o bar da sala, serviu uma dose de uísque e tomou num gole só. Sentia raiva, mas também medo. Se Vinícius começasse a se envolver de verdade com alguém assim, a imagem dele ia despencar. E junto com ela, os negócios que ainda estavam entrelaçados com o dela. Era uma ameaça que podia acabar com tudo. Ela sabia como o mercado era cruel, como os sócios e investidores reagiam a escândalos. Não dava para permitir que ele fizesse aquilo. No dia seguinte, Helena estava sentada num café caro, óculos escuros no rosto e blazer impecável. Lívia chegou com um envelope grosso na mão. Entregou como se estivesse passando uma conta qualquer. Helena abriu e foi passando folha por folha. Fotos de Carla quando trabalhava num bar noturno, relatórios sobre o histórico da mulher em abrigos sociais, uma lista de endereços temporários por onde ela já tinha passado e até um boletim de ocorrência antigo em que Carla registrava a ameaça de um homem, provavelmente o pai de Júlia. Helena deu um meio sorriso. Não tinha nada criminal ali, mas dava para criar uma boa história, algo que destruísse qualquer chance dela ser levada a sério. Voltou para casa decidida. Mandou uma mensagem para o jornalista que sempre puxava o saco dela nas colunas de fofoca. Disse que tinha um escândalo de primeira e que não queria ser citada. 1 hora depois, o rascunho da matéria já estava no e-mail dela. Milionário Vinícius é visto com mulher suspeita, envolvida com bares e moradora de rua. Fontes afirmam que ela está tentando manipular empresário. Helena leu, corrigiu 1 ou 2 frases e autorizou. Sabia que aquilo ia cair como bomba. E caiu. Na manhã seguinte, o nome de Vinícius estava em tudo quanto é rede social, manchetes, sites de fofoca, até nos grupos de WhatsApp da elite. Ele acordou com o celular explodindo de mensagens, chamadas perdidas de sócios, da assessoria e até da mãe. Quando abriu a notícia, a cara dele ficou vermelha. Jogou o celular na cama, passou a mão no rosto e sentou. A foto que tinham usado era a do dia em que tomou sorvete com Júlia. A legenda era suja, cheia de insinuações. Ele ligou imediatamente para o assessor, que já estava organizando uma resposta oficial. O telefone tocou de novo. Era Carla. Ele atendeu, mas ela não falou, só respirou fundo. Do outro lado. Ele pediu calma. Disse que era mentira, que não sabia como aquilo tinha vazado. Carla perguntou com a voz embargada se ele tinha contado para alguém sobre ela. Ele negou. Ela ficou em silêncio de novo, depois desligou. Júlia estava sentada do lado da mãe, tentando entender por que a mãe estava chorando daquele jeito. Perguntou se tinha acontecido alguma coisa ruim. Carla abraçou a filha com força, sem dizer nada. Sentia o mundo desabando de novo. Tinha confiado, mesmo com medo, e agora estava exposta, julgada por gente que nem sabia seu nome. Ameaça invisível não tem rosto, não aparece na esquina, mas chega com força, entra na vida sem bater na porta. E Helena sabia exatamente como fazer isso. Ela não precisava levantar a voz. Sabia que bastava acender o fósforo certo e ver o incêndio começar. O dia mal tinha começado e o céu já estava cinza, com nuvens carregadas que prometiam uma chuva grossa. Carla ajeitava a blusa de Júlia, enquanto a menina reclamava que a calça estava pinicando na perna. As duas estavam quietas, mais do que o normal, depois da bomba que caiu nos últimos dias com aquela notícia nojenta espalhada pela internet. Carla tinha lido cada palavra, como se levasse um tapa no rosto, e desde então ficou evitando até passar na frente da banca de jornal. Júlia sentia o clima, mas não entendia direito. Só percebia que a mãe estava mais fechada, mais calada.
Vinícius também não tinha mais ligado depois do último telefonema rápido. Até tentou, mas Carla não atendeu. Ela estava machucada. Achava que tinha sido burra de novo por ter baixado a guarda. Só que no meio daquilo tudo, no dia em que elas estavam voltando de um atendimento no posto de saúde, um carro preto parou do outro lado da rua. A janela abriu devagar e lá estava ele, com a cara cansada, barba por fazer e o olhar de quem não tinha dormido direito. Carla parou na hora. Ficou ali, parada, olhando ele sem saber se virava as costas ou se esperava. Júlia acenou. Ele desceu do carro e veio caminhando até elas com um passo calmo. Parou na frente de Carla, tirou um papel do bolso e entregou. Era um convite, escrito à mão. Um convite estranho para alguém como ele. Queria que vocês passassem um fim de semana comigo no sítio. Só para descansar, sem câmera, sem gente. Só a gente. Carla não soube o que responder. Pegou o papel, olhou de novo, devolveu. Disse que isso não fazia sentido nenhum. Ele explicou que era o único jeito de mostrar para ela quem ele era de verdade, longe de tudo isso que estava acontecendo. Disse que não queria que a última coisa entre eles fosse uma fofoca nojenta de internet. Júlia puxou a mão da mãe e disse que queria ir. Queria ver o tal sítio, os cavalos, a piscina. Carla ficou sem saber o que fazer. Ele não forçou. Disse que ia deixar o carro ali, que tinha separado 2 mochilas com roupas, brinquedos e o que elas precisassem. Que se ela aceitasse, ele estaria esperando. E se ela dissesse não, ele entenderia. Ele se afastou, voltou para o carro e ficou sentado esperando. Carla se ajoelhou na frente da filha e perguntou se ela confiava nele. Júlia disse que sim, sem pensar 2 vezes. Disse que ele tinha a cara de pai que dá abraço apertado. Carla deu um meio sorriso e ficou olhando o céu por uns segundos. A primeira gota de chuva caiu no rosto dela. Ela respirou fundo e disse: "Pra filha, vamos." As 2 entraram no carro. Vinícius ajeitou o retrovisor, engatou a marcha e saiu em direção à estrada. O caminho foi meio silencioso no início, até que Júlia começou a falar sem parar, perguntando se ia ter cavalo de verdade, se podia nadar mesmo sem saber direito, se podia dormir tarde. Vinícius ria das perguntas, respondia uma a uma com paciência. Carla, no banco da frente, ficava calada, mas observava tudo. O jeito dele com a filha, o modo como não se irritava com os assuntos que mudavam toda hora, o cuidado. Quando chegaram no sítio, o portão automático se abriu e deu de cara com uma paisagem que parecia tirada de filme. Árvores enormes, grama, verdinha, uma casa grande com varanda e rede balançando. Júlia desceu do carro correndo. Vinícius abriu a porta para Carla, que saiu devagar. Ela olhava tudo desconfiada. Ele explicou que o lugar era dele, desde antes de ficar rico, e que usava para fugir um pouco do barulho da cidade. A funcionária que cuidava da casa, uma senhora simpática chamada Neide, veio cumprimentar as 2 com um sorriso no rosto. Júlia já estava correndo atrás de uma galinha no quintal. Carla ainda parecia travada, mas aos poucos foi deixando o corpo relaxar. Vinícius mostrou os quartos onde ficariam, deixou elas escolherem. Disse que a geladeira estava cheia e que podiam se sentir em casa. À noite eles jantaram juntos. Neide preparou arroz, feijão, bife e batata frita. Nada chique, só comida boa de verdade. Júlia comeu sorrindo, falando sem parar. Carla observava os 2 e, mesmo ainda em alerta, começou a sentir algo que não sentia há muito tempo. Paz. Depois do jantar, sentaram na varanda para ouvir os grilos e sentir o vento. Carla olhou para o céu e lembrou de quando era pequena, do tempo em que acreditava que dava para ser feliz assim, só sentada vendo o escuro brilhar com estrelas. Júlia adormeceu no colo dela. Vinícius ofereceu uma manta e Carla aceitou. Não disse nada, só olhou para ele e, pela primeira vez, deixou o olhar durar mais que alguns segundos. Não precisava dizer nada ali. Ela ainda tinha medo,
mas naquele instante tinha deixado a porta meio aberta, mesmo que fosse só por um fim de semana. O dia seguinte amanheceu com o canto dos passarinhos, ecoando no quintal, e o sol atravessando a cortina fina do quarto onde Carla e Júlia dormiam. A menina foi a primeira a acordar. Saiu de mansinho, sem fazer barulho, com o cabelo todo bagunçado e os olhos ainda pequenos de sono. Quando abriu a porta, deu de cara com o quintal inteiro brilhando com a luz da manhã. O chão ainda estava úmido do sereno da noite, e lá no fundo dava para ver 2 cavalos pastando, tranquilos, como se nada no mundo os preocupasse. Júlia ficou alguns segundos só olhando, até que viu uma bolinha vermelha em cima de uma mesa de madeira perto da varanda. Correu até lá e percebeu que era uma bola de borracha. Pegou e começou a jogar contra a parede da casa, rindo sozinha cada vez que errava o rebote. Vinícius saiu da cozinha segurando 2 xícaras e parou na porta quando viu a cena. Ele não falou nada. Ficou só olhando a menina brincar daquele jeito simples, como se estivesse no parquinho mais caro da cidade. Júlia viu ele e perguntou se ele sabia jogar vôlei. Ele respondeu que não era muito bom, mas topava tentar. A brincadeira durou um tempo até Carla aparecer na varanda, ainda com cara de quem não acreditava que tinha dormido em cama de verdade. Ela ajeitou o cabelo com a mão, prendeu com um elástico e ficou parada observando os 2. Júlia correu até ela e puxou pela mão, querendo que a mãe participasse. Carla riu e disse que precisava de um café antes de tudo. Vinícius ofereceu. Disse que já estava pronto. Ela hesitou, mas entrou na cozinha com ele. O cheiro de pão quentinho tomou conta do ambiente. Neide, a senhora que cuidava da casa, já tinha deixado tudo preparado na mesa. Carla se sentou, ainda um pouco desconfiada. Mas quando mordeu o primeiro pedaço de pão com manteiga, soltou um suspiro involuntário. Estava bom demais. Vinícius comentou que fazia tempo que não comia naquela mesa com ninguém. Ela respondeu, com um sorriso tímido que não lembrava da última vez que tomou café da manhã sentada. Júlia chegou esbaforida, dizendo que um cavalo tinha espirrado nela e que isso devia dar sorte. Os 3 riram. Aquele riso, daquele momento, foi diferente. Não era riso educado nem forçado, foi solto, leve. Carla olhou para Vinícius e riu de novo. Vinícius retribuiu com um olhar calmo. Depois do café, eles decidiram fazer uma caminhada pela trilha que começava nos fundos do sítio. O caminho era cheio de árvores, folhas secas no chão e passarinhos pulando de galho em galho. Júlia corria na frente como se estivesse numa expedição, e Carla e Vinícius vinham atrás, conversando devagar. Falavam de coisas bobas, infância, comidas favoritas, manias. Carla contou que tinha pavor de sapo. Vinícius disse que tinha medo de altura, mesmo já tendo pulado de paraquedas uma vez. Júlia ouviu de longe e gritou que um dia ia fazer ele pular de novo. Carla pegou uma flor no chão e colocou no cabelo da filha. A menina se olhou na tela do celular de Vinícius e fez pose de princesa. Vinícius tirou uma foto. Carla ficou séria na hora. Perguntou o que ele ia fazer com aquilo. Ele respondeu que era só uma lembrança daquele dia, que não ia postar em lugar nenhum. Ela assentiu com a cabeça, mas ainda assim pediu para ver a foto. Quando viu, ficou alguns segundos em silêncio. Depois, devolveu o celular e disse que até parecia que a menina tinha nascido ali. Passaram o resto da manhã brincando de pique-pega e jogando pedras no lago. Carla se pegou sorrindo várias vezes, sem perceber. A leveza daquele lugar, o jeito calmo de Vinícius, a alegria da filha, tudo parecia formar uma bolha onde os problemas não entravam. No almoço, Neide fez frango com quiabo e arroz soltinho. Carla elogiou sem pensar, e Neide soltou uma gargalhada dizendo que há anos não recebia elogio tão verdadeiro. Júlia pediu para repetir 2 vezes. À tarde, jogaram baralho na varanda.
Carla ganhou quase todas as rodadas. Vinícius brincou dizendo que estava sendo roubado. Júlia ria tanto que caiu da cadeira. Quando começou a escurecer, os três sentaram na rede e ficaram em silêncio, assistindo o céu mudar de cor. Carla deitou a cabeça no ombro da filha e Vinícius ficou ao lado, com os pés descalços encostando na madeira do chão. O vento batia de leve, trazendo o cheiro das árvores. Pela primeira vez em muito tempo, Carla não pensava no que ia dar errado. Não olhava para a porta com medo. Não estava esperando a próxima má notícia. Ela só estava ali, naquele momento. E aquele sorriso no rosto dela, que apareceu sem esforço, era a prova disso. O silêncio da volta para a cidade foi pesado. O carro subia a estrada molhada, cada poça refletindo os faróis piscando, e ninguém falava nada. Júlia dormia no banco de trás, encostada no pai de forma despreocupada, sem medo de nada, e Carla olhava pela janela como se tentasse guardar cada detalhe da paisagem. Já chegados na casa simples que alugavam, estavam prontos para desligar, da vida normal por uns dias, mas o celular dela apitou. Era da irmã, e na tela apareceu um link de notícia. Carla, com o sonho ainda nos olhos, resmungou e abriu. A página carregou rápido e ela sentiu o estômago gelar. Um site sensacionalista falava de um escândalo duplo. O empresário rico envolvido com uma mulher que seria suspeita de manipulação, acusada de frequentar bares e morar nas ruas. E ainda dizia que ela estava usando a filha para ganhar simpatia. A foto estampada era deles, no sítio, com Júlia rindo com o sorvete. A legenda dizia que ele estava encantado, mas a opinião pública virava o pedido de casamento da menina em troféu de oportunismo. Carla sentiu a vida apertar. Antes ainda tentou ler com calma, argumentar contra aquela mentira, mas não conseguiu. Rosnava baixinho para o celular, mas não adiantava. Aquilo já estava lá. Denunciaram ela como oportunista, expuseram Júlia como instrumento de sedução e colocaram Vinícius no centro de tudo como caído em cilada armada. Ninguém perguntou nada antes de publicar. Júlia acordou, coçou o olho e perguntou o que tinha acontecido. Carla ficou sem resposta. Disse que era só uma notícia ruim e desligou o celular. A menina balançou a cabeça e voltou a deitar. Elas almoçaram em silêncio. Neide notou que algo estava diferente quando veio perguntar se queria sobremesa. Carla pediu para conversar com Vinícius em particular. Quando ele entrou na cozinha, ela o olhou nos olhos e disse o nome do site. Ele ficou branco, agarrou o celular e leu. A face dele mudou de leve para tenso, para os olhos caindo. Ele perguntou se tinha fotos. Carla mostrou. Ele desligou o celular, respirou fundo e saiu da cozinha. Voltou com o rosto duro. Falou que ia resolver, que não podia deixar isso tomar conta da vida deles. Disse que era tudo mentira. Carla quis chorar, mas não deixou. Ainda doía demais ver Júlia retratada como objeto de estratégia afetiva. Júlia apareceu na abertura da porta, com o rosto ainda colado na mãe, querendo saber se tinha que ir. Embora de novo. Carla sorriu apertado e disse que não. Ele se sentou com elas, dizia que ia dar um jeito, que não aceitava injustiça. Mas elas viram que mesmo falando firme, ele estava abalado. À noite, o celular de Vinícius não parava de tocar. Notificações, mensagens de sócios, notícias chamando a atenção de investidores. Ele apertava o telefone com força, respondia com voz baixa. Carla segurou a filha e ficou olhando o pai daquela criança. Ela viu o rosto dele endurecido, mas os olhos cansados. Quando viu, falou baixinho no ouvido dele que elas estavam ali, que não iam sumir. Ele franziu o senho, abriu um sorriso sem brilho e apertou a mão dela. No silêncio da cozinha vazia, sobrava o eco da urgência que aquela notícia trouxe. Eles não tinham só o vínculo do afeto acontecendo, tinham agora que lidar com pressão real, com gente julgando por foto e manchete.
Por um momento, aquele silêncio na casa pequena foi maior que qualquer lareira acesa, mais frio que qualquer vento lá fora. Mas entre eles havia uma decisão implícita. Juntos iam enfrentar isso. Notícia, nem era um pedido. Era um acordo silencioso, selado por um olhar e um toque na mão. As horas seguintes à publicação daquela matéria foram um verdadeiro terremoto na vida de Carla. E não só dela. A cada atualização nas redes era um novo comentário, uma piada, uma acusação. Pegaram fotos do passado dela, do tempo em que trabalhava no bar, e começaram a jogar como se fosse prova de crime. Gente que nunca viu ela na vida escrevia como se conhecesse a história inteira. Diziam que ela já devia ter feito coisa errada antes, que estava dando o golpe do coração de ouro. E o pior, inventaram que Júlia nem era filha dela, que tinha sido pegueita só para sensibilizar o homem rico. Carla sentia o sangue esquentar a cada palavra. Júlia assistia tudo de canto, sem entender direito, mas percebendo que algo pesado estava acontecendo. Perguntou uma vez se estavam bravos com elas por terem ido ao sítio. Carla desconversou, abraçou a filha, mas não segurou o choro. Foi no banheiro para que Júlia não visse. Se trancou lá, ligou o chuveiro e deixou a água cair no chão sem nem entrar debaixo. Só sentou, abraçou as pernas e chorou. Na cabeça dela vinha tudo de volta: o abandono do passado, as portas fechadas, as noites com fome, os julgamentos. Só que agora era pior. Agora envolvia a filha. Agora o nome da filha estava em post na internet, como se fosse parte de um plano sujo. Isso ela não conseguia aceitar. Pegou o celular com raiva, ligou para Vinícius. Ele atendeu de primeira. A voz dele estava falha, como quem já esperava a ligação. Carla não gritou. Ela perguntou simples assim: "Você deixou isso acontecer? Você contou sobre mim?" Ele jurou que não. Disse que não falou para ninguém, que não sabia como descobriram. Mas a resposta dele, por mais sincera que parecesse, não foi o bastante. Ela respondeu que não dava mais, que aquilo já tinha ido longe demais. Disse que não queria ver Júlia envolvida nesse tipo de sujeira. Disse que queria distância de tudo isso, inclusive dele. Ele tentou argumentar, disse que estava tentando processar, correr atrás de quem vazou, mas ela estava decidida. Desligou. Não atendeu mais. Passou o resto do dia trancada com Júlia num canto que chamavam de casa, tentando se proteger do mundo, como sempre fizeram. Júlia ficou mais quieta do que o normal. Em vez de brincar ou inventar histórias, ficou desenhando no canto da parede, com lápis de cor gasto. Desenhou uma casinha pequena com 3 pessoas em pé, lado a lado. Carla viu, sentou do lado e perguntou quem eram. Júlia apontou: "Eu, você e o tio Vinícius." Carla não soube o que responder. Pegou o lápis azul e pintou o céu. A menina sorriu. Mas por dentro, Carla estava esgotada. Não era só a fofoca. Era a sensação de novo de ser tratada como lixo, como alguém sem valor, sem voz. A diferença agora era que ela tinha uma filha e a filha estava no meio. Júlia dormiu cedo aquela noite, encolhida no canto da cama. Carla ficou acordada, com o celular na mão, lendo tudo o que encontrava. Leu até os comentários mais podres, como se fosse uma punição por ter acreditado que podia ser feliz. Teve um momento em que quis sumir, só para acabar com aquela dor. Mas então ouviu a respiração da filha, do outro lado do quarto. Aquilo bastou para fazer ela fechar o celular, guardar no fundo da mochila e respirar fundo. Ela sabia que precisaria de força de novo, e que aquela mentira espalhada, aquela sujeira que não era dela, não ia destruí-la. Mas doía, e doía mais ainda saber que alguém fez isso de propósito. Mentiras têm força quando chegam com raiva, mas quando machucam uma criança viram faca. Carla estava sangrando por dentro, mas ainda de pé,
e pronta para proteger a filha com tudo o que tivesse, mesmo que fosse só com os próprios braços. Vinícius andava de um lado para o outro na varanda do apartamento, como se fosse explodir. O telefone não parava de vibrar na mão, mas ele já não tinha mais paciência para nenhuma das ligações. Era sócio querendo explicação, assessor tentando conter a crise, repórter se fazendo de amigo. Ele apertava os olhos, roía a unha, balançava a perna sem parar. A imagem da Carla desligando o telefone ainda grudava na cabeça dele. Ela não gritou, não xingou, mas a firmeza com que disse que queria distância foi pior que qualquer tapa. Ele sabia que ela não confiava mais nele e, pior, achava que ele tinha parte naquela sujeira. Aquilo doía mais do que as manchetes. Ligou de novo, ela não atendeu. Mandou mensagem, ela visualizou e não respondeu. Tentou falar com Neide, tentou com gente do abrigo onde ela costumava passar. Ninguém sabia de nada. Sentia como se ela tivesse evaporado. E Júlia? Só de pensar que Júlia podia estar achando que ele sumiu, que abandonou elas, já dava vontade de sair correndo no meio da rua, gritando o nome das duas. Sentou no sofá, passou a mão no rosto, tentou respirar fundo. Nada funcionava. Pegou a chave do carro e saiu. Começou a rodar pelos lugares onde elas costumavam ficar. Parou em vários sinais, desceu em esquinas que lembrava, perguntou para vendedor ambulante, para morador de rua, para gente que passava. Mostrou a foto das duas no celular e dizia: "Você viu essa mulher? Essa menina?" A maioria balançava a cabeça dizendo que não. Alguns achavam que era golpe, davam de ombros. Um cara chegou a dizer que ela devia ter fugido com medo de em processo, como se a verdade fosse só o que saiu no site. Vinícius segurava o impulso de bater em cada um, mas não batia. Voltava para o carro, dirigia para o próximo ponto. Ele nem sabia mais onde estava. Passou a madrugada dirigindo. Quando percebeu, já era manhã. Estacionou num canto qualquer e encostou a testa no volante. O corpo estava cansado, os olhos ardiam. Mas ele não queria dormir. Queria achar elas. Sentia que precisava resolver, pedir perdão, explicar, fazer qualquer coisa que apagasse aquele olhar frio de Carla e aquele silêncio da Júlia. Levantou a cabeça, ligou o carro de novo. Foi até o escritório. Chegando lá, mal olhou para a recepcionista, foi direto para a sala dele. Trancou a porta, abriu o notebook e começou a puxar tudo sobre a matéria que tinham publicado. Chamou o assessor, exigiu saber quem vazou, mandou buscar o repórter responsável. O assessor gaguejava, dizia que não sabia, que tinham recebido de fonte anônima. Vinícius explodiu, bateu na mesa, disse que se não resolvessem aquilo, ia processar todo mundo. Ligou para o advogado, marcou reunião com um especialista em danos morais. Mas nada disso dava paz. Era só barulho tentando calar o vazio. Porque, no fundo, o que ele queria mesmo era olhar na cara de Carla e dizer que acreditava nela, que sabia quem ela era, que nunca duvidou e que não importava o passado, o lugar, as roupas ou o tipo de vida que ela teve. Só que para dizer isso, ele precisava encontrar ela, e ela tinha sumido. O apartamento parecia encolher cada vez que ele voltava para lá. A cama estava fria, a sala silenciosa. Ele parava no meio do quarto e ficava olhando para o nada. Se lembrava de Júlia desenhando, das brincadeiras no sítio, da Carla sentada na rede olhando o céu. Eram lembranças boas, mas que agora machucavam. A cada dia que passava sem notícias, o peito apertava mais. Ele começou a ir todas as tardes para o mesmo ponto onde conheceu as duas. Sentava no mesmo banco, com um café na mão, e ficava observando o movimento. Cada menina que passava, ele olhava 2 vezes. Cada mulher de cabelo preso, ele acompanhava com o olhar até o fim da rua. Uma das vendedoras de doce que ficava por ali perguntou se ele estava esperando alguém. Ele só respondeu: "Minha família."
Ela não entendeu direito, mas não insistiu. Os dias se arrastaram e o desespero foi virando cansaço. Um cansaço que não dava para dormir e acordar melhor. Era um buraco que ele mesmo não sabia como sair. Até que uma noite, já quase desistindo, viu uma sombra conhecida do outro lado da rua. Era a Júlia, sozinha, com um pacote de pão na mão, andando rápido. Ele levantou na hora e atravessou a rua sem pensar. Gritou o nome dela. A menina virou, os olhos arregalaram e ela correu na direção dele. O abraço que os dois deram ali fez todo mundo parar para olhar. Mas Vinícius nem ligou. Só segurava ela com força, como quem acha o que achou que tinha perdido para sempre. Vinícius ainda segurava a Júlia no colo como se fosse deixar escapar de novo. Ela ria, falava tudo ao mesmo tempo, perguntava onde ele tinha se metido e se ele ainda gostava delas. Ele respondeu com um beijo no topo da cabeça dela, mas logo a menina olhou para o lado e disse: "A mãe tá vindo." Vinícius virou o rosto devagar. Viu Carla atravessando a rua, firme, com o olhar duro e os braços cruzados. Ela parou a poucos passos dele. Os carros passavam atrás. Gente andava apressada, mas ali parecia que o tempo tinha parado. Ele colocou Júlia no chão, engoliu seco e encarou Carla nos olhos. Ela não disse nada. Ele também não. Ficaram uns segundos se estudando, até que ele disse, com a voz baixa, que estava procurando por elas fazia dias. Ela respondeu rápido: "E agora que achou, quer o quê?" Ele sentiu a pressão nas têmporas. Disse que queria conversar, que precisava explicar, que não tinha culpa daquela matéria, que não expôs nada, que nem sabia de onde veio aquilo. Carla respirou fundo. Disse que não importava mais, que a confiança dela tinha quebrado e não dava para colar de novo só com palavra bonita. Júlia olhava de um para o outro, segurando a barra da blusa da mãe. Vinícius insistiu. Disse que não era justo ela sumir daquele jeito, sem ouvir, sem tentar entender. Carla deu um passo à frente. Perguntou se ele fazia ideia do que era ver o rosto da filha num site, como se ela fosse parte de um plano sujo. Ele tentou falar, mas ela interrompeu. Disse que não tinha mais estrutura para carregar esse tipo de peso, que já tinha apanhado demais da vida para deixar outra pessoa fazer isso. E que por mais que ele dissesse que não foi ele, alguém do mundo dele fez. E isso bastava para ela querer sair de perto. Vinícius pediu para conversar em outro lugar. Em paz, longe dali, Carla pensou. Olhou para os lados, disse que podia ir até o abrigo onde estavam, mas só ela. Júlia ficaria com Neide, que ainda morava no sítio. Ele aceitou. Foram andando lado a lado, em silêncio, até o abrigo. Sentaram num banco de concreto, perto da área comum. As luzes do lugar eram fracas, mas iluminavam o suficiente para que os rostos ficassem visíveis. Carla começou. Disse que não queria desculpas, queria clareza. Ele contou tudo o que fez para tentar descobrir quem espalhou a notícia. Disse que tinha quase certeza que foi alguém ligado à ex-mulher, que ela tinha motivos, que sempre controlou tudo. Carla perguntou se ele tinha provas. Ele disse que ainda não, mas que estava atrás. Ela balançou a cabeça. Disse que enquanto ele não tivesse certeza, tudo era só suposição. Vinícius olhou nos olhos dela e disse que não ia desistir, mesmo se ela não quisesse ver mais ele. Disse que não aguentava a ideia de passar o resto da vida pensando no que poderia ter sido. Carla ficou em silêncio. O vento batia forte, levantando poeira no chão de terra. Ela levantou devagar, olhou para ele e disse que não sabia o que pensar, que estava cansada, que só queria proteger a filha. Ele assentiu. Disse que entendia. Mas antes de ir, ela olhou para ele e disse: "Se eu descobrir que foi você ou alguém com a sua permissão, você nunca mais vai ver a gente." Vinícius não piscou. Respondeu: "Eu não deixaria ninguém fazer isso com vocês." Carla virou as costas e entrou no prédio do abrigo. Ele ficou parado ali, sozinho, olhando para o portão fechar. Sentiu o corpo pesar.
Mas por dentro, uma parte dele sabia. Ainda não era o fim. E nem ela queria que fosse. O dia seguinte amanheceu quente e abafado, e Carla já estava de pé antes do sol aparecer direito. Sentou no colchão fino do abrigo, olhou Júlia dormindo ainda com a boca entreaberta e os cabelos todos revirados, e sentiu o peso de tudo, o peito apertado, o pensamento a mil, como se cada cena dos últimos dias voltasse com mais força. A fofoca nojenta, a raiva, o sumiço, o reencontro, e agora aquilo, uma decisão pendurada ali no meio da garganta. Passou, a mão no rosto, respirou fundo e levantou. Caminhou devagar até a área comum do abrigo. Pegou uma caneca de café preto e ficou em pé perto da grade do quintal, olhando para a rua, como se fosse encontrar a resposta em algum ponto do horizonte. Não encontrou. Voltou para o quarto, arrumou as roupas de Júlia na bolsa, ajeitou os cadernos, dobrou com cuidado a única blusa nova que a filha tinha ganhado de Neide. Cada dobra era um pedacinho de futuro tentando tomar forma. Quando Júlia acordou, Carla disse que iam sair, andar um pouco. A menina se animou, começou a fazer perguntas, mas a mãe só disse que precisava pensar melhor com o pé na rua. Elas caminharam até a Praça Velha, onde costumavam se sentar antes de conhecer Vinícius. Júlia foi direto para o balanço. Carla sentou no banco de madeira descascado, cruzou os braços e ficou olhando a filha brincar. Às vezes dava um leve sorriso, mas logo o rosto voltava a ficar sério. Tinha muita coisa ali dentro dela. Medo de se machucar de novo. Medo de ser feita de trouxa. Medo de estar sendo injusta com alguém que talvez só quisesse ajudar. Mas, acima de tudo, medo de colocar Júlia no meio de tudo isso e ela sofrer por tabela. A cabeça de Carla era um campo de guerra entre o que sentia e o que achava que precisava fazer. Um lado gritava para fugir, sumir, proteger o que restava. O outro lembrava do jeito como Vinícius olhava para Júlia, como ouvia as histórias dela, como sorria quando Carla dizia alguma coisa boba. E isso mexia de verdade, porque ela sabia, no fundo, que ele não tinha culpa direta. Sabia que a vida dele era cheia de gente podre em volta, mas ele não parecia ser mais um. Só que confiar não era algo que ela sabia fazer fácil. Sentia que o coração dela estava ali, de novo, num ponto de risco, como se qualquer passo fosse fazer tudo cair. No fim daquela manhã, Carla levantou do banco e chamou Júlia. Foram até uma lanchonete pequena e simples, pediram 2 sucos e dividiram um pão de queijo. Enquanto a filha comia, Carla pegou o celular e mandou uma mensagem. Não escreveu nada grande, só: "Quero conversar. Hoje." Mandou para Vinícius. Ele respondeu quase na mesma hora: "Quando e onde você quiser." Ela passou o endereço. Era o lugar onde ela trabalhava de vez em quando, ajudando a limpar uma escola pequena da comunidade. Às 3 da tarde, ele apareceu. Não com carro importado, nem com relógio de marca. Tava de camiseta simples, mochila nas costas, parecendo um cara qualquer. Carla o esperava na calçada. Não se abraçaram, não sorriram, só disseram oi. Entraram na escola, sentaram num banco de cimento nos fundos do pátio. Carla começou, dizendo que não queria enrolar. Disse que pensou muito, que chorou, que se sentiu humilhada, sim, mas que também viu como ele correu atrás. Disse que percebeu que ele estava tentando, mesmo sem saber como, e que isso mexeu com ela. Disse que não queria um conto de fadas, nem promessas, que queria verdade, que se fosse para ele continuar perto delas, teria que ser de igual para igual, sem jogada, sem gente metida querendo mandar, e principalmente sem mentir. Ele respondeu que não prometia perfeição, mas prometia esforço, que estava disposto a abrir mão do que fosse, desde que pudesse estar na vida delas. Carla olhou para ele com o olho marejado e disse: "Então você vai ter que andar no nosso chão, não no seu." Ele riu de leve e disse: "Então me ensina." Ela abaixou os olhos, respirou fundo e respondeu: "Vai ser no passo da Júlia, devagar."
Era isso. Não precisava mais palavras. A decisão estava tomada. Não era um sim empolgado, nem um não com raiva. Era um passo firme, um começo real. E pela primeira vez, Carla sentiu que estava decidindo não com medo, mas com coragem. O convite surgiu numa manhã bem comum. Depois daquela conversa com Vinícius, ele apareceu com a proposta: ajudar a Carla numa ideia que tinha na cabeça há um tempo, abrir um lugar simples onde ela pudesse cozinhar e servir para pessoas da comunidade. Justamente o arroz com ovo que a Júlia dizia ser o melhor do mundo. Umas receitas que ela fazia com o pouco que tinha. Carla ficou em silêncio pensando no peso de algo grande, mas também sentiu uma faísca diferente no peito. Talvez fosse coragem. Eles escolheram um espaço pequeno, alugado perto do ponto de ônibus, onde elas pediam esmolas. Era uma salinha com pia, fogão velho e uma porta de metal que rangia toda vez que abriam. A limpeza ficou por conta de Carla, que mandou mensagens para umas vizinhas que conhecia, gente que também passava necessidade, oferecendo parceria no dia a dia. Vinícius ajudou com o investimento inicial. Bancou pintura, arranjou uma geladeira, usada mas boa, comprou utensílios e fez uns convites discretos para algumas pessoas do bairro. No dia da inauguração, a fila começou tímida. Chegaram umas 3 senhoras, um pedreiro, uma mãe com filho. A comida era simples: arroz, ovo, feijão, salada. Mas tinha algo a mais: o jeito que a Carla chegava. Perguntava se estavam bem, se tinham como pagar. Alguns davam o que podiam, outros pediam para que só pudessem voltar depois. Ela acolhia com um sorriso real, cheio de respeito. Logo, o boca a boca correu. Ajudou também quando Vinícius apareceu uma tarde e ficou ali, sentado no balcão, comendo e ouvindo a história de cada cliente. Deu para ver que ele não estava lá para aparecer. Estava de surpresa, preocupado com detalhes. A cada dia, o lugar recebia mais gente. Elas começaram a chamar de o Cantinho da Carla. Um dia, apareceu um repórter de jornal comunitário. Ouviu o que ela tinha a dizer e publicou uma matéria simples sobre um projeto de comida digna para quem mais precisava. Sem sensacionalismo, só verdade. A notícia espalhou e começaram a chegar doações: legumes, ovos, arroz demais, até um voluntário para ajudar. Carla passou a coordenar quem chegava, organizar quem podia se responsabilizar por limpeza, quem podia ajudar no atendimento. Ganhou ajuda até para conseguir uma caixa d'água nova. No meio disso, ela se sentiu diferente. Não era mais só alguém que pedia na rua. Era referência, alguém em quem as pessoas do bairro confiavam. Júlia adorava sair com ela para o cantinho. Ajudava a servir água com um copo de plástico, olhava com orgulho para a mãe. E a mãe, no olhar da filha, achava que estava fazendo milagre. O lugar cresceu devagar, com respeito. Cresceu com gente que viu além do passado. E a cada refeição servida, a confiança de Carla aumentava. Ela não estava apenas cozinhando, estava reconstruindo o mundo delas, peça por peça, sem pressa. Era um passo real para longe da rua e bem perto do que sempre quis: dignidade. Foi, num dia normal, como tantos outros, que o passado resolveu bater na porta. Carla estava saindo do cantinho, segurando 2 sacolas com doações de frutas e ovos, quando viu um homem parado do outro lado da rua. Ele não parecia alguém do bairro. Usava uma camisa polo bem passada, tênis limpo demais e um relógio que brilhava mesmo com o sol fraco. Ela estranhou, mas continuou andando, fingindo que não era com ela. Mas quando ele chamou o nome dela em voz alta, Carla parou. Sentiu o coração bater no pescoço. Demorou alguns segundos para reconhecer, mas era ele, Rodrigo, o pai da Júlia. O homem que sumiu assim que soube da gravidez. O mesmo que jurou que ela tinha feito aquilo de propósito. Ele vinha andando com calma, sorrindo de canto, como se nada tivesse acontecido. Perguntou como ela estava, disse que tinha lido sobre o projeto dela
e que ficou orgulhoso. Carla travou. Não sabia se ria, se gritava ou se dava as costas. Só perguntou: "O que você quer?" Rodrigo respondeu que queria conhecer a filha. Disse que sabia que tinha errado, mas que queria tentar se reaproximar. Carla apertou a sacola com força. Disse que Júlia tinha tudo o que precisava, que tinha uma vida agora, que ele não podia aparecer assim, do nada, achando que era só pedir e pronto. Rodrigo disse que só queria conversar, disse que tinha mudado, que tinha emprego fixo, que podia até ajudar. Carla respondeu sem levantar a voz: "Ajuda a gente se quiser, mas não vem confundir minha filha." Virou e foi embora. Mas aquilo ficou na cabeça dela. E como ficou? À noite, contou para Vinícius. Ele ouviu tudo em silêncio, com os olhos pesados. Perguntou se ela queria ajuda. Carla disse que não sabia ainda, só queria entender o que ele realmente queria. No dia seguinte, Rodrigo apareceu de novo. Esperou do lado de fora do cantinho. Quando Carla saiu, ele estava com uma sacola de brinquedos. Disse que trouxe presente para Júlia. Ela não aceitou. Disse que se quisesse conhecer a filha, teria que fazer do jeito certo, sem aparecer, com sacola de loja para impressionar. Rodrigo tentou argumentar, mas ela foi firme. Disse que ele podia escrever uma carta, se fosse sincero. Uma carta explicando por que ele sumiu, por que só voltou agora. E aí, se ela achasse que Júlia devia ler, ela mesma entregaria. Ele ficou meio desconcertado, mas aceitou. 2 dias depois, entregou a carta num envelope branco. Carla leu antes de entregar. Estava cheia de desculpa, mas sem profundidade, sem verdade. Guardou a carta numa caixa, não entregou e não contou para Júlia. Achava que não era o momento, mas sabia que o homem não ia desistir fácil. O problema é que, do lado de fora, ele começou a contar outra história. Disse para algumas pessoas do bairro que era o pai da menina, que queria assumir que estava sendo afastado. Isso chegou aos ouvidos de Carla. E aí o medo voltou. Medo de perder a filha. Medo de uma batalha que ela não sabia se podia vencer. Procurou uma advogada do projeto social, contou tudo. A mulher disse que sim, ele podia tentar alguma coisa legal, mas que se ele nunca registrou, se nunca cuidou, se nunca participou, ia ter dificuldade. Carla pediu ajuda para se proteger. Começou a juntar tudo, fotos, testemunhas, histórico. Enquanto isso, fingia para Júlia que estava tudo normal, mas por dentro tremia. Estava com medo, de verdade. Medo de um passado que ela achou que tinha deixado lá atrás. Vinícius chegou no cantinho no meio da tarde com o rosto fechado e os passos pesados. Carla já tinha sentido o clima estranho no ar, porque desde cedo vizinhos vinham comentar que um homem tinha passado ali dizendo que era pai da Júlia. E quando ela confirmou que era Rodrigo, o sangue de Vinícius ferveu. Ele entrou, cumprimentou as mulheres que estavam ajudando no preparo da comida, mas foi direto até Carla. Perguntou se era verdade. Ela confirmou com a cabeça. Disse que o cara tinha aparecido, dito que queria se aproximar, mas que ela não estava deixando. Vinícius ficou em silêncio por alguns segundos, depois soltou um "Esse cara tem coragem". Carla explicou que já tinha ido atrás de ajuda, que estava se protegendo legalmente, mas ele não se acalmou. Disse que não dava para deixar esse homem andando por aí como se fosse pai de verdade, que ele não tem o direito de aparecer agora e bagunçar tudo. Carla pediu calma, disse que já estava cuidando. Mas Vinícius queria mais. Queria enfrentar, queria tirar satisfação. Queria deixar bem claro que aquela menina tinha quem a defendesse. No dia seguinte, Vinícius descobriu onde Rodrigo estava morando, um quartinho de pensão simples, perto de um centro comercial. Foi até lá. Bateu na porta e esperou. Rodrigo abriu com cara de surpresa e um sorrisinho cínico. Vinícius nem deixou ele falar. Entrou, fechou a porta e falou na lata: "Você não tem o direito de aparecer agora e tentar bancar o pai. Você sumiu, deixou ela, e agora quer o quê? Fama, aceitação, não vai conseguir."
Rodrigo respondeu com ironia, dizendo que não precisava da aprovação de ninguém, que tinha sangue da menina, que era pai, gostassem ou não. Vinícius perdeu a paciência, avançou um passo e apontou o dedo. Disse que se ele tentasse colocar um pé perto da Júlia sem a permissão da mãe, ia se arrepender. Rodrigo respondeu rindo. Disse que quem ele pensa que é, um namorado metido a herói. Vinícius não riu. Disse que era alguém que estava ali quando o outro sumiu. Que era ele quem segurava a mão da menina, que era ele quem estava construindo algo com as duas. Rodrigo disse que podia ir na justiça, que tinha direito. Vinícius respondeu que tinha vergonha, que se tivesse um pingo de vergonha na cara, sumia de novo e deixava as duas viverem em paz. A tensão subiu. Os dois ficaram frente a frente por alguns segundos. Rodrigo ficou sério de repente, como se tivesse se tocado que ali o jogo era outro. Disse que só queria fazer parte da vida da filha. Vinícius retrucou que quem some não escolhe quando volta. Quem some perde esse direito. Voltou para o carro com a cabeça fervendo. Ligou para Carla, contou o que tinha feito. Ela ficou brava. Disse que não precisava dele resolvendo por ela. Que a vida dela inteira foi tomada por homem achando que sabe o que é melhor. Mas ele disse que não ia pedir desculpa. Disse que não aguentava ver a Júlia em risco. Carla entendeu, mas pediu que ele confiasse nela, que ela sabia lidar com esse tipo de ameaça e que juntos eles iam conseguir manter a filha protegida. Mas dentro dela, sabia, aquilo era só o começo. Rodrigo não era alguém que aceitava, não com facilidade. E agora que tinha visto que a menina era amada e tinha uma vida de verdade, talvez ficasse ainda mais obcecado por fazer parte. E Carla estava com medo de que isso saísse do controle. O assunto já estava passando dos limites. Carla percebeu isso quando recebeu uma notificação do Conselho Tutelar pedindo para comparecer para uma conversa sobre a situação de Júlia. A justificativa era um pedido informal feito por Rodrigo, alegando que queria saber seus direitos como pai biológico. Carla sentiu o chão balançar. Não porque achasse que ele ia conseguir alguma coisa, mas porque agora a filha estava oficialmente envolvida num processo. Chegando lá, o conselheiro foi educado, mas firme. Disse que qualquer pessoa que alegasse paternidade tinha direito de ser ouvido. Perguntou se Júlia sabia quem era o pai dela. Carla disse que não, disse que nunca contou, porque nunca teve pai ali para ser apresentado. O conselheiro pediu que pensasse na possibilidade de ouvir a criança. Carla hesitou, mas topou. Júlia foi chamada 2 dias depois. Carla ficou do lado de fora da sala, com o coração saindo pela boca. A menina entrou, sentou na cadeira de frente para uma moça de voz suave, que perguntou se ela sabia por que estava ali. Júlia disse que achava que era por causa de um homem que falou que era pai dela. A moça perguntou o que ela sentia com isso. Júlia pensou, mexeu no cadarço do tênis e falou, é estranho. A moça perguntou por quê. Júlia respondeu, porque pai para mim é o Vinícius, o outro eu nem conheço. A psicóloga anotou. Depois perguntou se ela lembrava de alguma coisa sobre o tal Rodrigo. Júlia disse que não. Disse que sabia, que ele existia, mas que nunca viu. Nunca recebeu presente dele, nunca ouviu história de colo dele, nunca soube onde ele estava. Disse que ela e a mãe tinham passado por muita coisa sozinhas e que o primeiro abraço de pai que ela lembrou foi o do Vinícius. A moça ficou em silêncio por um tempo. Depois perguntou, você se sentiria bem em conhecer esse outro homem? Júlia franziu o rosto e perguntou, ele quer ser meu pai agora? A moça disse que sim. Júlia pensou, disse, eu acho que pai a gente escolhe pelo coração. E o meu já escolheu. Quando saiu da sala, Carla segurou a filha nos braços como se o mundo estivesse em cima delas. Júlia perguntou se tinha falado alguma coisa errada. Carla disse que não. Disse que ela tinha falado tudo certo. No dia seguinte, o conselheiro entrou em contato.
Disse que, diante da fala da criança, ia recomendar que a aproximação com o suposto pai só acontecesse se fosse do interesse da menina. Rodrigo, ao saber disso, ficou possesso. Disse que era um absurdo, que criança não podia escolher, que isso era coisa da Carla, manipulando tudo. Mas a decisão já estava em andamento. Carla ficou em silêncio, mas por dentro sentia uma mistura de alívio e orgulho. Júlia tinha feito o que nenhum adulto até então tinha conseguido. Colocou o coração na frente da confusão. Tomou posição e fez isso com a clareza de quem sabe o que é ter e o que é não ter. E naquele momento, Carla percebeu que mesmo com toda a dor, a filha estava crescendo forte. Mais forte do que ela imaginava. O dia em que saiu a decisão do juiz foi um misto de alívio e tensão tremenda. Logo cedo, Carla levou Júlia para a escola, e enquanto a menina entrou na sala, a mãe ficou no corredor, torcendo para que aquele momento fosse o fim da batalha. Entrou no fórum com o coração acelerado, subiu as escadas, contando nos dedos quantos degraus faltavam até a sala. Quando chegou, encontrou Vinícius, que já estava lá, na porta, com a expressão séria, segurando uma pasta. Ele sorriu de leve e fez sinal para ela entrar. A juíza chamou os três, pediu que se sentassem, abriu o processo e começou a falar, com voz firme, mas calma. Disse que analisou depoimentos, documentos, o desejo da menina e a postura de cada um. Quando ouviu o trecho em que Júlia disse que pai para ela era o Vinícius, nada mais teve força do que aquilo. A juíza falou que o vínculo afetivo era primordial, que a criança, com clareza, escolheu quem queria ver como figura paterna. Disse que o suposto pai biológico não tinha cumprido nenhum papel, nunca tinha sido presente, enquanto o homem que estava ali tinha convivido, amparado, participado. E decretou que a guarda continuava com Carla e Vinícius, e que Rodrigo não teria acesso à filha sem o consentimento de ambos. Naquele instante, Carla sentiu a tensão solta, as pernas engrossarem e depois amolecerem como se flutuassem. Inspirou fundo, segurou a mão de Vinícius, olhou para ele emocionada, sem conseguir falar. Ele apertou a mão dela de volta, com os olhos molhados. A juíza ainda falou sobre a importância dos laços construídos com respeito e amor, e que interferir nisso sem afeto era injusto com a criança. Saiu da sala com o peso saindo devagar das costas. Os dois saíram juntos, com Júlia correndo em direção deles, sem entender nada direito, mas sentindo que o clima era diferente. Ele abraçou as duas e disse baixinho no ouvido de Carla, "A gente venceu." Ela respirou fundo e respondeu apenas, "Sim, a gente venceu." Foi um momento simples, mas com um peso gigante. Do lado de fora, Rodrigo esperava. Quando viu a família unida, compreendeu o resultado antes de ouvir qualquer coisa. Ele ficou ali de mãos vazias, enquanto eles seguiam rindo e conversando sobre o presente que a filha queria ganhar depois. A vitória não era só jurídica, era a confirmação de que o que tinham construído era real, e que juntos tinham o direito de seguir em frente. Helena estava sentada na varanda do apartamento, bebendo devagar uma taça de vinho branco. O céu cinza refletia exatamente o que ela sentia por dentro, raiva contida. Desde que Vinícius começou a aparecer com aquela mulher simples e a menina cheia de atitude, ela já sabia que isso ia dar confusão. Mas o que ela não esperava era que depois de tudo que tentou, ele ainda estivesse ao lado das duas. Aquela história toda da guarda, da juíza falando em vínculo afetivo e ainda por cima a imagem de Vinícius sorrindo com a menina nos braços. Tudo isso mexeu com ela de um jeito que nem ela sabia explicar. Não era só sobre orgulho ferido, era sobre controle. Helena sempre teve tudo na mão. A empresa, os funcionários, o nome respeitado, as colunas sociais. Ela e Vinícius tinham sido o casal ideal durante anos. Mas agora, ver ele construindo uma vida com uma mulher que ela considerava abaixo de qualquer padrão, era como uma facada por dentro.
E então ela decidiu. Se ele não voltaria por bem, ela ia dar um jeito de que ele ao menos caísse. Pegou uma pasta preta, cheia de documentos antigos, contratos, planilhas, que guardava desde o tempo da empresa dos dois. Entre tudo aquilo, tinha um contrato com uma assinatura que não devia estar ali. Uma cobertura que Vinícius fez para ajudar o irmão dele, anos atrás, quando o rapaz se meteu com gente errada. Vinícius tinha assinado um papel dizendo que assumiria a responsabilidade por uma transferência irregular de verba só para proteger o irmão. Na época, nada vazou. Resolveram tudo internamente, mas Helena sabia. Se aquilo viesse à tona agora, podia derrubar a imagem limpa dele de vez. Mandou uma cópia para um jornalista conhecido, com uma carta anônima dizendo que uma fonte confiável havia confirmado tudo. O jornalista hesitou, ligou para ela querendo saber mais, mas ela negou que tivesse qualquer envolvimento. 2 dias depois, a matéria saiu. Empresário envolvido em esquema de fraude no passado para acobertar irmão. Não era manchete, de escândalo, mas era forte o bastante para explodir nos grupos de empresários, em reuniões de conselho, nas bolsas. Vinícius recebeu a notícia no meio de uma tarde tranquila. Estava ajudando Carla a organizar um evento no cantinho onde iriam servir comida para mais de 100 pessoas da comunidade. O celular dele vibrou com notificações seguidas. Quando abriu e leu, ficou paralisado. Carla percebeu na hora que algo estava errado. Ele mostrou a tela e o silêncio caiu. Não era só a reputação dele agora, era o passado batendo na porta com força. Era o tipo de notícia que podia destruir tudo o que ele tinha construído. Vinícius ficou tenso, ligou para o irmão que ficou em choque. Disse que não sabia como aquilo veio à tona. Carla segurou a mão dele. Disse que estava ali, que não ia fugir. Ele foi para casa, ligou para os advogados. Sabia que ia precisar se explicar, que talvez tivesse que ir a público. Helena, do outro lado da cidade, assistia tudo com um sorrisinho discreto. Achava que tinha vencido. Achava que agora ele teria que escolher entre o nome limpo ou aquela vida nova que estava tentando construir. Só não imaginava que a resposta dele viria mais firme do que ela esperava. E que dessa vez ele não ia se esconder. Vinícius ficou parado diante da varanda do apartamento com o celular na mão e o peito apertado como se o ar tivesse sumido. O escândalo do passado que voltou à tona com força total deixou todo mundo em choque, principalmente os sócios que exigiram uma reunião de emergência no dia seguinte. Ele sabia que não dava mais para esconder nada. Aquela história antiga, a tal assinatura que ele tinha feito para livrar o irmão, agora estava exposta como se fosse um crime planejado. E mesmo que fosse por proteção, por impulso de quem quer, segurar a família no pior momento, a verdade é que ele assumiu uma responsabilidade que não era dele. E agora, todo mundo sabia. Naquela noite ele nem conseguiu dormir. Ficou deitado no sofá com a luz apagada, Carla sentada do lado, os dois em silêncio. Júlia já tinha dormido, alheia ao tamanho do furacão. Carla perguntou só uma vez: "Você vai fugir disso?" Ele balançou a cabeça devagar e disse que não. Disse que estava cansado de ter que se esconder, de andar como se estivesse sempre devendo explicação para alguém. Disse que se queria ensinar algo para Júlia, era isso. Que a gente enfrenta mesmo quando dói. No dia seguinte, ele chegou no escritório antes de todo mundo. Escreveu uma carta de demissão e outra, explicando tudo o que aconteceu na época da assinatura. Deixou tudo impresso, assinado e entregou numa pasta ao presidente do conselho. Pediu que fosse lido com calma. Em seguida, convocou uma entrevista coletiva. Ninguém entendeu nada no começo. A imprensa chegou correndo, câmeras, microfones, tudo ligado. Quando ele apareceu no salão de reuniões, todo mundo ficou em silêncio. Ele respirou fundo e começou a falar. Contou a história do irmão, a confusão com dívidas, a tentativa de protegê-lo,
o erro de assumir um compromisso que não era seu. Disse que errou, não fugiu da culpa. Disse que estava ali não para se justificar, mas para mostrar que a verdade, mesmo quando dói, limpa. Diz que abria mão da empresa, da posição, dos títulos, que não queria continuar fingindo que era intocável, que a vida dele agora tinha outro valor, que aprendeu isso com uma mulher que nunca teve luxo, mas sempre teve coragem, e com uma menina que ensinava sobre amor sem precisar de nada além de presença. Quando terminou, o salão estava mudo. Alguns repórteres começaram a perguntar se ele estava sendo processado. Ele respondeu que se tivesse que pagar, pagaria, mas que não ia se esconder. Disse que a vergonha que sentia não era por ter tentado ajudar o irmão, e sim por ter achado que podia resolver tudo com uma assinatura. Saiu dali direto para o cantinho. Chegou suado, cansado, mas com uma leveza que não sentia há tempos. Carla estava lá, lavando pratos. Quando viu ele entrando, sentiu que algo diferente tinha acontecido. Ele contou tudo. Disse que tinha deixado a empresa, que agora era só ele. Nada de cargos, nada de fortuna, só ele. Carla ficou parada, olhando para ele por alguns segundos. Depois sorriu de leve e disse: "Agora você sabe como é andar com a gente." Ele respondeu com a voz embargada: "E é aqui que eu quero ficar." Não precisou mais nada. Ela pegou um prato, entregou na mão dele e ele começou a secar. Ali, no meio do vapor da cozinha, sem terno, sem câmera, sem nada para provar, Vinícius tinha encontrado o lugar dele. E mesmo que o mundo dissesse que ele perdeu, ele sabia que naquele momento tinha ganhado tudo. O cantinho estava cheio naquele dia. Muita gente da comunidade tinha ido para comemorar os 2 anos do projeto. Era mais do que uma festa. Era como se cada prato de comida servido ali fosse um pedaço de resistência, uma lembrança viva de que gente simples também pode vencer. Carla usava um vestido florido, preso na cintura com uma fita vermelha, cabelo preso num coque que ela mesma fez correndo no espelho da cozinha. Vinícius estava ao lado, de camiseta branca, lavando copos com o avental do projeto. Júlia corria, para lá e para cá, ajudando como podia, distribuindo suco, rindo, dizendo que ia ser prefeita do bairro quando crescesse. A música de fundo era animada, mas baixa. Tudo tinha um tom de alegria tranquila, daquela que não grita, só aquece por dentro. Carla estava meio aérea. Agradecia todo mundo, sorria, mas olhava o relógio a cada 5 minutos. Até que Neide apareceu do lado dela e disse que era hora. Carla respirou fundo, puxou Vinícius pela mão, subiu num caixote improvisado e pediu silêncio. Quando todos pararam, ela pegou o microfone com as mãos tremendo. Disse que estava feliz por tudo o que tinham construído juntos. Que aquele lugar não era dela, era de todos. Mas que tinha uma coisa que precisava fazer há muito tempo. A voz deu uma falhada. Ela olhou para Vinícius, que estava ali com o olhar firme, sem saber do que vinha. Júlia estava sentada na frente, de perna cruzada, olhando com os olhos arregalados. Carla continuou. Disse que nunca foi de pedir nada, que sempre teve medo de parecer fraca por depender dos outros. Mas que hoje, ali, diante de tanta gente que viu de perto a luta deles, ela queria dizer algo de verdade. Pegou um papel amassado do bolso, olhou de novo para Vinícius e leu em voz alta: "Eu fui mãe sozinha. Fui mulher abandonada. Fui invisível, mas também fui forte. E hoje eu sou alguém que aprendeu a amar de novo. E você, Vinícius, foi quem me ensinou que tem gente que fica, que não desiste, que não vira as costas quando tudo desmorona. Então, se você ainda quiser, se ainda achar que a gente merece, eu aceito casar com você." A plateia explodiu num "oh" tão grande que até as crianças pararam de correr. Vinícius ficou paralisado por uns segundos. Depois desceu do balcão, foi até ela, pegou o microfone da mão dela com calma e respondeu: "Eu esperei cada segundo da minha vida por isso.
E abraçou Carla com força, com respeito, com amor de verdade. Júlia correu e se jogou no meio dos dois, gritando: eu sabia, eu pedi isso. E foi nesse momento que Carla se abaixou e sussurrou no ouvido da filha: foi quando você pediu que tudo começou, minha filha. Você é quem mudou tudo. Júlia sorriu e disse baixinho: então foi meu pedido de aniversário que funcionou, né? Carla riu. Funcionou, só que demorou um pouquinho. As pessoas ao redor aplaudiam, alguns choravam, outros tiravam foto, mas o que tinha ali era muito mais do que uma festa. Era um fim que parecia começo. Era a certeza de que até a dor, quando atravessada com amor, pode virar lar. E que gente comum também pode viver uma história incrível. Sem mágica, só com verdade.